Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo.
estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo.
estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. estratégia
estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral, foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral, foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo.
estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral, foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral, foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo.
estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Amigos, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos agora à nossa Hora da Verdade da disciplina Direito Constitucional. Oba, oba! Meus amigos, quem assistiu a aula de hoje de manhã, levanta o dedo aí. Que aula, professora? Ué, mas hoje a gente tá com aula dupla, né? Começamos 8h30 da manhã, de 8h30 a meio-dia, né? A primeira parte da nossa Hora da Verdade. Você faltou? Que coisa, hein? A aula tá disponível, tá? Vocês podem assistir e a gente falou sobre muitas coisas e eu respondi muitas perguntas, né? E agora à noite a gente vai dar, então, continuidade. Vocês tiveram já uma primeira aula aí, salvo engano, vocês me contaram de manhã, que era criminologia, né? E agora eu vou dar continuidade ao assunto que eu estava abordando de manhã. Mas eu faltei, professora. Então, tô te dizendo, a aula tá aí disponível. Mas o que eu vou falar não é pré-requisito você ter assistido a aula da manhã, não, tá? É só para poder contextualizar. Você falar assim, a professora começa da questão de número 8. Ué, e as outras, né? As outras eu fiz de manhã. E aí eu já quero começar aqui com vocês fazendo a revisão de um tema importante, que é a parte de imunidade, antes da gente fazer a questão de número 8. Eu comentei mais cedo, assim, sobre imunidade dos vereadores, né? E agora eu quero fazer um complemento, por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal de 2023 a respeito do assunto. Gente, os deputados estaduais, eles têm imunidade? Sim ou sim? Te dei chance, né? Os deputados estaduais têm, sim, imunidade. Qual é a imunidade dos deputados federais? Então, deputados federais, deputados estaduais e senadores têm a chamada imunidade material e tem também a imunidade formal, que é a imunidade material. Então, eles são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Então, são invioláveis civil e penalmente por manifestação de opiniões, palavras e votos. Tá? Mas, não, quando eu leio o artigo 53 da Constituição Federal, fala que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Não está dizendo deputado estadual, professora. Pois é, gente. Mas o artigo 27 da Constituição Federal fala que os deputados estaduais têm as mesmas garantias, inviolabilidades, imunidades e vedações dos deputados federais. E foi exatamente isso que foi questionado ao Supremo Tribunal Federal. Dispositivo de Constituição Estadual que repetia ipsilíteres o artigo 53 da Constituição Federal, mas aplicando aquilo aos deputados estaduais. E aí, o questionamento foi assim, não, mas a Constituição Federal fala que deputados federais e os senadores é que têm a imunidade. Então, não poderia a Constituição Estadual estender essa proteção para eles. Aí o Supremo disse,
Pois se a própria Constituição Federal diz que os deputados estaduais têm as mesmas garantias, vedações, imunidades dos federais, então é igual. Guarda isso que eu vou precisar já dessa informação, tá bom? Mas vejamos lá. E o que é a imunidade material? A inviolabilidade por opinião, palavra e voto, tá? Ok. Isso em todo o território nacional ou tem limitação igual ao vereador? É em todo o território nacional. Então, os deputados, senadores são invioláveis em qualquer ponto do Brasil em que eles estiverem. Não tem que estar na Câmara nem no Senado, não tem que estar aqui no DF, não tem que estar no estado de origem. Em qualquer ponto do Distrito Federal, desde que esteja agindo na qualidade de parlamentar. Então, o Supremo tem entendido isso assim, o tribunal tem relativizado a imunidade, né? Para que a pessoa se valha dessa imunidade, ela tem que estar imbuída do cargo, investida da função, agindo na qualidade parlamentar. 2, qual foi a segunda restrição trazida pelo Supremo Tribunal Federal? É que essa imunidade não abarca qualquer tipo de violação ao Estado Democrático de Direito e às instituições democráticas. Ah, porque eu não posso me valer de um instituto da democracia para a derrubada da própria democracia. Esse é o limite. Como assim, professor, o Instituto da Democracia? Ué, por que o deputado, o senador, eles têm imunidade? Eles têm imunidade exatamente por causa deste Instituto Democrático, para que eles tenham liberdade para exercício do mandato e então se manifestarem na fiscalização, na criação de leis, representando o povo sem perseguição política. Então, é nesse sentido. Daí, a imunidade é até uma garantia indisponível do parlamentar. Ele não tem que querer fazer uso ou não. É uma garantia indisponível. Mas haveria um limite para o uso dessa proteção constitucional? Aí o tribunal diz que sim. O limite é o próprio Estado Democrático de Direito. Então, o que se compreende o Estado Democrático de Direito? O cumprimento do ordenamento jurídico. Então, eu não posso usar parlamentar, da minha prerrogativa para poder incitar qualquer tipo de derrubada ao modelo democrático. Não. Eu não tenho proteção para falar o que eu bem entender. Então, não posso utilizar o Instituto da Democracia para afrontar a própria democracia, entende? Ou para violação de outras normas jurídicas, notadamente com relação a direitos e garantias fundamentais. Então, guarda, porque essa limitação tem caído. Foi o que se aplicou lá, a situação do Daniel Silveira, lembra? Em outros casos, mas esse é o caso mais emblemático, ao caso do Daniel Silveira, aquele então deputado, e o tribunal afastou a imunidade, falou assim, você não tem imunidade, o que se responde? Você responde criminalmente aqui, pelo que você andou falando. Ok? Maravilha. Agora, o que é a imunidade formal? Então, a imunidade formal é relativa à prisão e é relativa ao processo. Com relação à prisão, o que a gente vai destacar? O texto constitucional fala assim, que os deputados e senadores não serão presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, eles não serão presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Sendo que a autoridade que efetuar a prisão terá que justificá-la por escrito à Casa Legislativa em 24 horas. E a Casa, então, por maioria dos membros, vai decidir sobre a prisão. Então, a gente conclui, o parlamentar ele não pode ser preso preventivamente, não cabe prisão temporária, ele pode ser preso provisoriamente, mas a prisão tem que ser em flagrante. E não pode ser flagrante qualquer coisa, é flagrante de crime inafiançável, necessariamente flagrante de crime inafiançável. Certo? Agora, quem prendeu tem que comunicar à casa, a Câmara, o Senado, a Assembleia Legislativa, comunicada a prisão, prazo, 24 horas. E a casa vai decidir sobre a prisão, independentemente da análise do judiciário, de audiência de custódia. Independente disso, a gente está falando da questão política, do controle político do ato.
E aí a casa vai deliberar e pode mandar soltar. Ainda que o judiciário, na análise, tenha entendido que a prisão é legal e que tenha convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, a casa pode entender diferente e mandar soltar. Oxe, que negócio é esse de prisão preventiva, professora? Se ele só pode ser preso em flagrante. Ué, mas nós não sabemos que já tem tempo que não existe mais a modalidade autônoma de prisão em flagrante? A pessoa é presa em flagrante, depois a prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva, não é assim? Ou, eu vou ver lá, foi preso? Foi. Prisão é legal ou ilegal? Ilegal, então relaxa a prisão. Legal, agora vamos decidir se a pessoa permanece presa ou não. Então, se permanecer presa, vou converter a prisão. Ah, não, vai ser solta. É mediante pagamento de fiança ou não? Não é isso? Nós todos sabemos bem? Então, vale a mesma coisa para o parlamentar. O fato é que, além dessa questão que se aplica a todo mundo, que é a análise do Poder Judiciário, ele tem uma validação política da prisão dele. A casa pode mandar soltar. Muito bem. Isso é a imunidade relativa à prisão. Pergunta a você, se o parlamentar for julgado e condenado, ele pode ser preso para cumprimento da pena? Sim. Ah, mas só o texto fala que ele não será preso, salvo em flagrante crime inafiançável. Prisão provisória. O que não significa que ele não possa ser preso para cumprimento de pena, porque ele pode. Bom, muito bem. Agora, outra coisa é o processo. Independentemente de o parlamentar ter sido ou não preso, então vamos pensar no processo contra ele. Primeiro, de quem é a competência para julgar deputados e senadores por crime comum? Então, o texto constitucional fala que essa competência é do STF, né? Que deputados e senadores têm foro por prerrogativa de função, que a competência é do Supremo Tribunal Federal. Mas nós sabemos também que desde 2018 o Supremo Tribunal Federal tem reduzido o foro por prerrogativa de função, não é? E o Supremo Tribunal Federal, então, tem entendido assim, que na situação de crime comum praticado pelo parlamentar federal não vinculado com o mandato, que ele vai ser julgado pela justiça comum, primeira instância. Para que a competência seja do STF, o crime tem que ter vinculação com o mandato. Ele tem que ter se valido do cargo para praticar aquele crime. Estamos juntos? Vocês lembram disso, né? Bom, o que seria essa imunidade relativa ao processo? Para crimes praticados após a expedição do diploma, então cabe ao judiciário comunicar à Casa Legislativa da existência da ação penal. De posse da informação, a Casa Legislativa, mediante solicitação de partido político nela representado, só partido político pode solicitar. É um partido ali naquela casa representado. O plenário da casa vai deliberar e vai decidir se suspende ou não o processo. Ah, é? Suspensão do processo? Sim, pode haver a suspensão do processo. Até quando? Até o final do mandato do parlamentar. E aí, se o processo for suspenso, será suspensa também a prescrição daquele crime. Então, isso é imunidade formal, falando aqui rapidamente para vocês, que se aplica aos deputados federais e aos senadores, e é aplicada igualmente para deputado estadual. Então, lembra que eu falei que precisava da informação? Se, por exemplo, hoje fizemos uma emenda ao texto da Constituição Federal, alterando ali a imunidade parlamentar, automaticamente a imunidade dos deputados estaduais sofrerá modificação. Independentemente de a Constituição do Estado ser ou não ser modificada, alterei a Constituição Federal, automaticamente a imunidade do deputado estadual fica alterada também. Por quê, professora? Porque os deputados estaduais têm as mesmas imunidades e garantias dos deputados federais. É igual. Certo? Obviamente se adapta para a realidade do Estado, né? É quem vai julgar o Tribunal de Justiça, a suspensão do processo que faz a Assembleia Legislativa. Você faz essa adaptação, mas a imunidade é igual. Certo? Certo? Então, tá bom. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Poder Judiciário,
tem autoridade própria para a aplicação das cautelares processuais que vocês estudam lá no CPP? Tem ou não? Lá no 319, né? Acho que é o 319. Então, o Poder Judiciário tem a competência para aplicar a um parlamentar medidas cautelares processuais? O Supremo Tribunal Federal diz que sim, que o Judiciário tem autoridade própria para garantia ali do processo. Então, pode colocar num parlamentar tornozeleira eletrônica, pode recolher passaporte e etc. E não precisa de autorização da casa para isso, não. Entretanto, o que o Supremo entendeu? Se aquela cautelar processual puder impactar no exercício do mandato, então a casa poderá também deliberar. Igual a casa delibera sobre a prisão, a casa também pode deliberar sobre a manutenção ou não dessa cautelar. Tá bom? Ok. Outro detalhe que eu quero que você se recorde. Imagina que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido o foro por prerrogativa de função para aquele deputado. Analisou o caso, é o Supremo que faz essa análise, né? O João é deputado federal. Bom, ele foi acusado do que aqui? Está sendo investigado pelo quê? Deixa eu ver. Competência é minha ou não? Aí, pronto, percebeu que o crime tem vinculação com o mandato, reconhecida a competência. Só que no decorrer do processo, o parlamentar perdeu o mandato. Ou ele perdeu o mandato, ou o mandato dele acabou, ou ele renunciou. O fato é que ele não tem mais um mandato. Aí eu pergunto para você o seguinte. Gente, neste caso aí, como é que fica? O processo permanece no STF ou não? Então, finalmente, o tribunal decidiu isso. Era uma complicação na nossa vida, né? Então, o tribunal decidiu que sim. A depender de a instrução processual já ter sido finalizada. Então, se já encerrada a instrução do processo, o tribunal agora julga. Permanece lá, mesmo que a pessoa não tenha mais o mandato. Mas se ainda não encerrada a instrução processual, bom, aí neste caso vai cair para a primeira instância. Certinho? Então, importantíssimo isso, esse ponto de imunidade, né? Até por conta do trabalho de vocês aí em São Paulo. Vamos deixar clara a explicação. Joinha? Maravilha. Então, vamos seguir. Vamos avançar aqui para a questão de número 8. Diante da autonomia das entidades federativas, a Constituição repartiu entre elas as competências, estabelecendo ainda as hipóteses de serem comum e privativa. Analisando a previsão constitucional e a doutrina e a jurisprudência sobre a matéria, podemos afirmar, letra A, é constitucional, norma da Constituição Estadual, que caracteriza como crime de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado à convocação da Assembleia Legislativa, bem como o não atendimento pelo governador, secretário, titular de entidade de administração pública a pedido de informações da mesma Assembleia. Trata-se, na verdade, de medida de interesse local que visa conferir efetividade aos meios de controle. Opa, opa! Então, você prestou atenção aqui? Do que ele está falando aqui? Ele está dizendo que é constitucional, uma norma da Constituição Estadual que caracterize crime de responsabilidade a ausência injustificada do secretário de Estado à convocação da Assembleia Legislativa ou ao não atendimento pelo governador, secretário titular de entidade da administração pública a pedido de informação da Assembleia Legislativa. Uai, gente, e pode isso? O que você me fala? Então, meus amigos, nessa situação aí, o que você vai considerar e o Estado, por acaso, pode legislar sobre esse assunto? Não, né? Você lembrou da súmula vinculante 46? Ah, é mesmo, professora. Súmula vinculante 46. É inconstitucional a lei estadual que dispõe sobre crime de responsabilidade. A competência para legislar sobre crime
de responsabilidade, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Essa competência aqui é privativa da União. Isso cai muito na prova. Todas as bancas cobram isso para todos os cargos. Por algum motivo, essa súmula vinculante 46 ela é recordista assim, nas provas, né? Então, é inconstitucional a lei estadual que disponha sobre crime de responsabilidade. Por quê? Porque essa competência é privativa da União, nos termos do artigo 22, primeiro inciso, compete privativamente à União legislar sobre direito penal e direito processual. Então, o Estado não legisla sobre esse assunto. Sobre o que ele não pode legislar, professora? Ele não pode descrever o que é crime de responsabilidade. Ele não tipifica crime de responsabilidade. Ele não define competência para julgamento de autoridade por crime de responsabilidade. Ele não fixa as regras do processo também. Por que não, professora? Porque sobre tudo isso é a União que legisla. Beleza? Então a letra A tá errada. Só para eu não perder a chance. De manhã eu perguntei quem é que julgava o prefeito, né? Agora eu pergunto, quem é que julga o governador? Então, o governador, no crime comum, é julgado pelo STJ, certo? O governador, no crime comum, é julgado pelo STJ, nos termos do artigo 105 da Constituição Federal. Gente, para que o STJ possa processar e julgar o governador por crime comum, é necessária prévia autorização da Assembleia Legislativa? Não. Quem autoriza que o presidente da República venha a ser julgado é a Câmara. Mas é uma situação que é aplicada ao presidente. E isso não é estendido aos governadores. Isso vale para presidente e não se aplica aos governadores. Então tem decisão do Supremo sobre isso, né? Que é inconstitucional a exigência da Constituição Estadual de autorização da Assembleia Legislativa para que o governador possa ser processado por crime comum. Por quê? No crime comum, a competência para julgá-lo é do STJ e o STJ não fica ali na dependência de uma autorização de uma Assembleia Legislativa. Uma interferência do Legislativo no Judiciário e do Estado na União. Então, é inconstitucional. Ok. E por crime de responsabilidade, quem é que julga o governador? Você pode até não saber quem é que julga, mas não é a Constituição Federal e nem a estadual que falam desse assunto. A Constituição não falou desse tema e a Constituição do Estado não pode falar. E como é a União que legisla sobre, eu vou procurar a lei federal a respeito. É a lei 1079, que vale neste minuto. Até o dia da sua prova, é a lei que vale. E vai dizer quem é que julga o governador? É um órgão especial misto. É um órgão com 10 pessoas, composto assim, 5 desembargadores do Tribunal de Justiça e 5 deputados estaduais, tá? É misto. É esse órgão que julga o governador. Beleza? Então, ok, muito bem. Vamos seguir. Então, a letra A tá falsa, né? Letra B. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Admitida a suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local, como nas hipóteses de currículos e conteúdos programáticos ou vedações de conteúdo considerado impróprio. Olha a VUNESP. Isso aqui tá falso. Realmente, amigos, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, nos termos do artigo 22 da Constituição, inciso 24, isso é competência privativa da União mesmo. Então, até aqui, o que ele fala está correto. Agora, quando ele vem e fala admitida a suplementação da legislação federal para dispor sobre esses temas aí que ele está citando, isso é falso. Primeiro, vamos por partes. E até tem algumas decisões do Supremo sobre isso. Isso é importante. Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, competência privativa da União. Poderia o Estado legislar sobre esse assunto? Em tese, até poderia. Por quê? Porque a competência privativa é delegável aos Estados. Não foi o que vocês estudaram lá no artigo 22,
Parágrafo único. Então, a competência privativa é delegável aos estados. Tá. E eu delego como? Então, a União vai delegar se ela quiser. Se quiser, ela vai fazer a delegação de competência, tá? E se quiser, o fará por meio de lei complementar. Mas ela pode delegar competência a quem, né? Aos estados, especificamente. Então, ela não vai delegar competência ao município, tá? Se ela quiser, poderá fazer a delegação de competência aos estados. Aos municípios, não. Tá certo? Ok, muito bem. E ela pode fazer essa delegação por meio de lei complementar. Não é lei, hein? É por meio de lei complementar. E delega o que, Nelma? Partes específicas daquela competência. Então, vamos pegar um exemplo com vocês mesmo aí em São Paulo. Olha só. Todos nós sabemos que competência para legislar sobre o direito do trabalho é privativa da União, certo? Artigo 22, primeiro inciso. Competência privativa da União. Então, pegando isso como linhas gerais, de quem é a competência para legislar sobre piso salarial? É da União, porque é direito do trabalho. Entretanto, a União fez lei complementar e permitiu que os estados pudessem fixar piso salarial para as categorias que a União não criou lei nacional. Igual você tem lei nacional estabelecendo piso para enfermeiros, estabelecendo piso para professores, né? Mas para as categorias que a Constituição não fixou o piso, que a União, perdão, não fixou o piso, a União autorizou que os estados fixassem. Então, eles podem legislar sobre o direito do trabalho. Mas o que é do direito do trabalho? Uma parte específica do direito do trabalho. Certinho? Aí vocês de São Paulo, aí o governador, o que fez? A imprensa divulgou, assim, o salário mínimo em São Paulo é maior do Brasil, né? Não, o salário mínimo é igual no Brasil inteiro. Artigo 7º, inciso 4º, salário mínimo nacionalmente unificado. O que São Paulo fez foi fixar um piso. Que nenhum trabalhador em São Paulo pode ganhar menos do que X. Não sei, não me recordo o piso que vocês colocaram aí. Não foi salário mínimo, foi piso. Então, nenhum trabalhador pode ganhar menos do que o que foi definido. Vamos supor que o governador disse R$ 1.800. Estou inventando, tá? Então, estabelecida a lei fixando um piso. Aí o piso, lembra, sempre tem que ser superior ao salário mínimo. Tá bom? Então, não foi um salário mínimo que São Paulo criou um piso salarial. E aí, pode fazer isso? Pode, porque a União delegou a competência. Certo? Beleza? Mesmo. Então, quando a competência é privativa da União e o Estado legisla, a lei estadual é inconstitucional, gente. Ela é formalmente inconstitucional. Ela contém uma inconstitucionalidade orgânica. Ela é inconstitucional. Agora, se a União delegar a competência, aí tudo bem. E essa delegação poderá ser feita como? Por meio de lei complementar e partes específicas. O que não é o que o examinador está falando aqui, ó. Olha lá. Ele fala assim, admitida a suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local, que seria competência do município, aí o que ele vai definir como interesse local? Como nas hipóteses de currículo, conteúdo programático e vedação de conteúdo considerado impróprio. Não, mas esse aí é norma geral é estabelecida pela União. Então tá, 1. Diretrizes e bases da educação nacional, competência privativa. Agora, educação e ensino, nos termos do artigo 24, educação, ensino, cultura, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, esses temas já são da competência concorrente, né? Ah, mas então se a competência é concorrente não, o Estado legisla sobre educação e ensino. Verdade, ele legisla sobre educação e ensino. Mas mesmo sobre esses temas, a competência não é concorrente? Quando a competência é concorrente, a União cria as normas gerais sobre o assunto. E os estados seguem as normas gerais, acrescentam normas
específicas. Então, eles não podem legislar fixando norma geral. Nem porque diretriz e base da educação nacional é assunto da competência privativa, e ainda que se faça a arguição de educação e ensino, para educação e ensino, norma geral a União que fixa também. Certo? Então, a letra B está errada. Agora, aproveitando, vamos trabalhar duas jurisprudências do STF. Uma, a inconstitucionalidade de lei estadual que disponha sobre validação de diploma de procedência estrangeira. Aí cada estado está querendo legislar sobre isso. Sobretudo pela necessidade de ter médicos, né? Mais médicos estavam legislando sobre isso aí. Não pode, não. Por que não, professora? Não é, porque neste caso, a competência da União, né? Norma geral, diretrizes da educação nacional, norma geral, competência da União. Aí nós tivemos também município, a pretexto de estar legislando sobre assuntos de interesse local, e teve estado também, né? E eles resolveram inovar um pouco. E aí vocês lembram, o caso que trouxe, o caso mais emblemático, foi o que disse o seguinte, ó, aqui não é possível utilizar a linguagem neutra. Estou usando a mesma expressão comum, né? O que se chama linguagem neutra? Na verdade, é o pronome neutro, para não fazer referência a gênero masculino nem feminino, né? Tá, então aqui não pode usar a linguagem neutra. Não, está proibido de tudo como for documento, nas escolas ou nos concursos, nada de linguagem neutra. Então, eles legislaram. O que você me fala dessa lei? Sem responder do ponto de vista aí da sua ideia de que absurdo, né, professor? Enfim, eu falo constitucionalmente falando. O que vocês acham? Então, o Supremo declarou inconstitucional. O quê? Quer dizer que esse STF está dizendo agora que a gente vai ter que aplicar o todes? O tribunal não disse isso, não. Não inventa, não. Não disse isso. Quando ele declarou a inconstitucionalidade da lei local, ele declarou por inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque isso é assunto uniforme. Ele tem que ser igual em todo o território nacional. São normas gerais e que envolvem diretrizes da educação, de modo que essa competência é da União. Então, o Supremo disse que a lei estadual era inconstitucional porque o ente estava usurpando competência da União. Formalmente inconstitucional. Ele não entrou no mérito. Então, o tribunal não trouxe essa discussão se a linguagem neutra pode ou não pode ser utilizada. Ele disse que é inconstitucional porque a lei não foi feita por quem deveria ter sido feita. Quem fez a lei não tinha competência. Foi por isso que o tribunal disse que era inconstitucional. Cuidado, hein? Então, a União que legisla sobre o assunto. O dia que a União se propuser a tratar desse tema, seja a lei federal autorizando ou proibindo a utilização da tal linguagem neutra, aí não vai faltar quem questione ao Supremo Tribunal Federal. Aí vamos ver se a parte material está condizente com a Constituição ou não. Mas na parte formal, o tribunal já disse que é inconstitucional. Certo? Estamos juntos? Então essas duas decisões do tribunal são importantes, tá? Maravilha. Ô, gente, e a lei municipal que obriga a ter um exemplar da Bíblia em todas as bibliotecas da localidade? O que você me fala sobre isso? Professora, você tá só na polêmica, né? Aham. O que você me fala sobre isso? Ela é inconstitucional. Ah, não. Por quê? Porque o Estado é laico. Eu não estou dizendo que numa biblioteca não possa ter exemplar da Bíblia, porque a Bíblia é um livro. Nas bibliotecas há livros. Então, pode ter Bíblia lá? Claro. A inconstitucionalidade foi o município exigir, mediante lei, o exemplar da Bíblia nas bibliotecas. Exigir não pode. Por que não? Porque o Estado é laico. Também mais uma decisão do STF, tá? Pra gente lembrar. Vamos avançar. Letra C. A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a lei estadual que entra em conflito no que for contrária. Assim, a lei estadual que entre em conflito com superveniente lei federal com normas gerais em matéria de legislação concorrente não é, por esse fato, inconstitucional, havendo apenas a suspensão de sua eficácia. O que você me fala dessa letra C? Não, tá certinha. É a ideia da competência concorrente, vocês lembram disso aí? O que é competência concorrente? Então, a gente sabe que quando a competência é concorrente sobre o mesmo tema, União, Estados e Distrito Federal legislam. Mas como que funciona isso? Funciona assim: a União, sobre aquele assunto, fixa as normas gerais. Por exemplo, competência concorrente, direito econômico, direito financeiro, direito tributário, direito urbanístico, direito penitenciário, da competência ali concorrente, né? Dentre outros. Eu estou fazendo esses destaques. Então, sobre aquele assunto, a União vai lá e fixa as normas gerais. Ok. Os estados e o Distrito Federal seguem as normas gerais. Então, todo mundo cumpre aquilo. Só que como eles também têm competência, agora o que eles fazem? Eles acrescentam normas específicas. Esse acréscimo de normas específicas nós chamamos de competência suplementar. Ok. Agora, acontece que é possível que a União se omita e que a União não cria as normas gerais. E quando isso acontece, os estados, então, não ficam prejudicados, porque a competência é concorrente, ou seja, eles legislam sobre aquilo também. Então, como é que vai ser? Aí, agora o Estado, agora o Distrito Federal, eles vão exercer a competência legislativa plena. Então, não tem norma geral para seguir, cada um legisla do jeito que bem entender. Então, na competência concorrente, é possível que os estados legislem sobre normas gerais? Sim. Mas qual é a possibilidade? Se a União se omitir. Se não houver omissão da União, aí não se fala em legislar sobre as normas gerais. Tá bom? Maravilha. Então, ok. Agora, outro ponto para você pensar. A União se omitiu, os estados e o DF exerceram a competência plena e agora a União foi lá e fez as normas gerais. Pode? Pode, ela tem competência para fixar as tais normas gerais. Tá, mas se a norma geral foi criada depois que o Estado já tinha legislado, certamente haverá conflito entre elas. E havendo conflito, o que vai prevalecer? Prevalecerá a lei federal sobre normas gerais, especificamente. Prevalecerá a lei federal e o ponto contrário da lei estadual ficará suspenso. O que é isso? Eu suspendo a eficácia daquele pedaço da lei estadual que contrariou a lei federal. Professora, esse pedaço da lei estadual aqui é inconstitucional? Não, ué. Seria inconstitucional assim. A União criou as normas gerais, o Estado veio e legislou de modo contrário. Essa lei estadual aqui seria inconstitucional. Porque o Estado não legisla sobre norma geral quando a competência é concorrente. Tá. Mas na situação de a União se omitir, então é se e somente se, então na situação de a União se omitir, neste caso, o Estado legisla. E aí ele exerce a competência legislativa plena sobre aquele assunto. Agora, o fato de o Estado ter legislado não tira da União a competência para legislar também. E aí, havendo conflito, e eu estou particularizando sobre norma geral, prevalecerá a lei federal e o ponto contrário da lei estadual ficará suspenso. Então, a lei federal não revoga a lei estadual, porque entre elas não tem hierarquia, só suspende a eficácia, porque conflitou.
E como a competência para a norma geral é da União, fica valendo a lei federal. Mas o ponto contrário da lei estadual fica suspenso. E essa lei não é inconstitucional coisa nenhuma. Entendeu? Então, ó, tá vendo que até a VUNESP pode criar boas questões? Então, essa letra C está correta. Professor, eu gosto da VUNESP. Não fica falando mal, não. Eu também gosto de algumas provas. Não gosto de todas, mas eu gosto de algumas. Tá bom? Ok, vamos lá. Letra D. É constitucional lei ou ato normativo estadual que dispõe sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias, respeitadas as regras gerais e nos limites das peculiaridades locais. Nada disso. Inclusive, aqui ele está violando uma súmula vinculante também, né? Então, a competência para legislar sobre o sistema de consórcios e sorteios é privativa da União. Artigo 22, inciso 20. Competência privativa da União. Aí, os estados se fizeram de desentendidos, né? Falaram, tá bom, legislar sobre consórcio e sorteio, competência privativa da União, mas a gente vai fazer lei sobre bingo. A gente vai fazer lei sobre loteria. Uai, mas bingo, loteria, não são tipos de sorteios? São tipos de sorteios. Portanto, a lei estadual sobre esse assunto é inconstitucional. Aí o Supremo foi lá e fez a súmula vinculante, para ninguém mais se fingir de desentendido, entende? E aí colocou lá, é inconstitucional a lei estadual sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias, para ninguém fingir que não sabe que bingo é sorteio. Tá bom? Então, ok. Nosso gabarito aqui na questão 8 é a letra C. Nós vamos, então, prosseguir. Questão de número 9. O deputado federal X, durante um discurso no plenário da Câmara dos Deputados, disse que um de seus pares, o deputado Y, era um bandido e ladrão, pois supostamente teria desviado verbas de emendas parlamentares para fins particulares. E vamos analisar a situação, ó. O deputado federal X subiu à tribuna ali na Câmara dos Deputados e bateu com a língua nos dentes, ó. O que ele diz? O deputado Y é um ladrão, é um bandido, porque ele desvia verba de emenda parlamentar. Ih, crime contra a honra tem aqui? Então, não tem por quê? Porque o deputado X, ele está discursando, né, em defesa no exercício do mandato dele, e ele está amparado por imunidade, como a gente já revisou. Então, ele tem, neste caso, a imunidade material. Então, ele é inviolável, civil e penalmente por manifestação dessas palavras aqui. Então, vamos continuar. Após esse discurso na rua, o deputado Y, mediante ameaça, levou o deputado X para sua casa e o torturou por mais de uma semana. A vendo, a VUNESP está pior do que eu nas questões, né? A criatividade enorme aí. Após denúncia, a polícia prendeu o deputado Y em flagrante por crime de tortura inafiançável. Também foi aberto um inquérito policial para apurar os fatos. Gente, o deputado Y poderia ter sido preso em flagrante, né? Poderia. Tortura, nós sabemos que é um crime inafiançável. Já revisamos que o parlamentar não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, plenamente cabível essa prisão aqui do deputado Y. Acerca do caso narrado, considerando apenas as normas expressas constantes da Constituição, assinale a alternativa correta. O deputado Y não poderia ter sido preso sem prévia autorização da Câmara. Falso. O deputado Y será julgado perante o Superior Tribunal de Justiça. Né? Competência do STF. A Câmara dos Deputados, pelo voto da maioria de seus membros, poderá decidir por soltar o deputado Y ou por mantê-lo preso. Olha que coisa. O Y foi preso em flagrante por tortura. Então, a casa pode fazer o controle político e mandar soltá-lo? Sim.
né? Conforme nós já revisamos. Então, o que ele fala aqui, ó, a Câmara dos Deputados, pelo voto da maioria de seus membros, maioria de seus membros significa a maioria absoluta, né? A gente já tem essa interpretação do tribunal, poderá decidir por soltar Y ou por mantê-lo preso. Isso está correto. Após o recebimento da denúncia contra o deputado Y, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação, sem suspensão da prescrição. Então, ele vinha bonitinho, tudo certinho, até matar aqui no final. Porque, realmente, crime praticado após a expedição do diploma, e aí, formalizada a ação penal, o tribunal comunica a casa da existência da ação penal. Por pedido de partido político na casa apresentado, o plenário pode tomar a decisão de suspender o processo. Se suspender, vai suspender até quando? Até o final do mandato da pessoa. Aí, ficará também suspensa a prescrição do crime. Também nem tanta esculhambação assim, né? Então, suspende a prescrição. Letra E. O deputado X poderá ser processado por crime de calúnia, tendo em vista que a imunidade parlamentar não é uma salvaguarda para o cometimento de crimes contra a honra alheia por parlamentares. Pois é, aqui, como ele estava imbuído do mandato, agindo na qualidade de parlamentar, um discurso na tribuna, né, em defesa do próprio mandato, aqui ele está, sim, amparado por imunidade, conforme a gente já viu. Portanto, olha lá, nosso gabarito, letra C. E aí, povo, vocês estão acertando ou não? Espero que sim, né? Muito bem, questão de número 10 agora. O presidente da República editou uma medida provisória dispondo que aqueles que forem investigados em inquérito policial não poderão se lançar como candidatos a vereador nas próximas eleições. Pode-se afirmar corretamente o que dessa MP? Tá, vamos por parte. Primeiro, aproveitar a chance, já que é inquérito. Vou perguntar a vocês, meus amigos delegados. Gente, os estados podem legislar sobre inquérito policial? Professor, mas na cara, se vai logo perguntando diretamente. Sim, os estados podem legislar sobre inquérito policial? Sim ou não? Então, para você saber se o Estado pode legislar sobre inquérito, você teria que pensar assim, o inquérito se encaixa em direito processual ou é procedimento em matéria processual? Porque você sabe que legislar sobre direito processual, isso aqui é competência privativa da União. Então, aí o Estado não pode fazer lei. Mas o procedimento em matéria processual, nós temos o artigo 24, isso aqui é competência concorrente. Aí eu estou aproveitando que ele está falando em direito, inquérito policial, para poder perguntar isso aqui de vocês, tá? Então, o procedimento em matéria processual é competência, o inquérito é procedimento ou é direito processual? Então, é procedimento, não é direito processual, embora a parte de inquérito esteja lá fisicamente no CPP, né? Mas nós todos, vocês sabem disso mais do que eu, que o inquérito não é um processo, é um procedimento de investigação. Então, se encaixa, segundo o Supremo, na modalidade procedimento em matéria processual e não na modalidade direito processual. É um procedimento. Sendo procedimento, que competência temos? Concorrente. O Estado legisla, tá? Ok. Fecha parênteses. Maravilha, mas o que o presidente da República fez aqui? Um bichinho passando bem aqui na minha frente, gente. O que o Estado fez aqui? O Estado, na verdade, o presidente da República fez uma medida provisória, dizendo que aqueles que estiverem sendo investigados no inquérito policial não podem ser candidatos a vereador. Isso é uma boa ideia, que tal? Não, professor, a presunção de inocência. Tá bom, tá bom. O fato é, qual que é o tema dessa medida provisória? Então,
A medida provisória, na verdade, ela está criando inelegibilidade. Ixi. E medida provisória, por acaso, pode dispor sobre inelegibilidade? Ela pode tratar desse assunto? Criar, no caso aqui específico, criar inelegibilidades? E a resposta é não, não inventa. Não pode, não. Por que não? Porque a Constituição proíbe expressamente. Aliás, vocês conhecem aquela listinha de assuntos lá, né? Do artigo 62 da Constituição. Os assuntos são proibidos para medida provisória. Vamos lembrar? É vedada a edição de medida provisória sobre cidadania, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito processual penal, direito processual civil, direito penal. É também vedada a edição de medida provisória sobre lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual. Em matéria orçamentária, é admitida a medida provisória para créditos extraordinários só. É vedada a edição de MP para organização judiciária, organização do Ministério Público, com a finalidade de fazer bloqueio, sequestro, confisco de bens e valores depositados nos bancos e nas cadernetas de poupança. E sobre assunto reservado à lei complementar. E por último, sobre assunto que já tem projeto de lei aprovado pelas casas do Congresso Nacional e pendente apenas da sanção presidencial. Ufa! Igual um papagaio falando aqui, né? Eu estou citando todas as proibições do artigo 62 da Constituição em relação à medida provisória. Aí você não falou hora nenhuma inelegibilidade. Na verdade, eu falei 2 vezes. Quer ver? Quando eu disse assim, ó, direitos políticos, envolve inelegibilidade, porque a inelegibilidade restringe direitos políticos passivos. Então, tá aí. E mais uma coisa, eu disse que é vedada a edição de medida provisória sobre lei complementar. Assunto reservado à lei complementar. Inelegibilidade é um assunto reservado à lei complementar. Então é isso. E, portanto, essa medida provisória aqui é inconstitucional. Vamos ver lá. Pode-se corretamente afirmar que a medida provisória perderá vigência desde sua edição se não for convertida em lei no prazo de 60 dias improrrogáveis. Isso aqui tá certo? Esqueça o assunto da medida provisória. Eu já disse que essa aqui é inconstitucional. Mas vamos pensar no prazo de validade da medida provisória. Qual é? 60 dias. Prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias. Então, a contar da edição, quando a medida provisória é publicada, a contar da edição, eu já tenho o dia 1 do prazo da medida provisória. Aí eu vou contando 2, 3, 4 dias corridos. Só ocorre a suspensão da contagem do prazo no recesso parlamentar. No mais é sábado, domingo, feriado, vai contando tudo. Tá. Agora, deu 60 dias. A lei não foi promulgada? Lei fruto daquela medida provisória, a lei não foi promulgada? Não. Então, neste caso, o que acontece? O prazo de validade é prorrogado automaticamente por mais 60 dias. Agora, fim do prazo de 120 dias, a medida provisória perde a eficácia dela. Porque ela era só provisória, não foi convertida em lei dentro do prazo. Trata-se de assunto que não poderia ser disciplinado por medida provisória, razão pela qual esta deve ser rejeitada pelo Congresso Nacional, o que está correto. Essa medida provisória aqui é inconstitucional, ela é flagrantemente inconstitucional, então ela deve ser rejeitada. Agora, como é que funciona, né, esse processo legislativo da medida provisória? Daqui a pouco eu volto nas outras alternativas. Quando o presidente da República edita a medida provisória, ele obrigatoriamente tem que mandar o texto para o Congresso Nacional. Ele fez a MP, e daqui ele faz uma exposição de motivos, ó. Por que ele fez medida provisória e não mandou o projeto de lei para o Congresso Nacional? Então, ele explica as razões dele de relevância e de urgência daquele assunto.
as razões que o levaram a editar a medida provisória. Na data da edição, ela já tem força de lei, já está produzindo efeitos. Quando a MP chega lá no Congresso Nacional, ela é recebida pelo presidente do Senado, porque ele é o presidente do Congresso. E ele, então, é que vai determinar a formação de uma comissão mista para analisar a medida provisória e sobre ela emitir um parecer. Depois é que o texto segue para as casas do Congresso Nacional nesta ordem. A medida provisória é analisada primeiro na Câmara e depois no Senado. Nesta ordem, Câmara, Senado, tá? Bom, então a gente tem a comissão mista fazendo o parecer. É obrigatória, tá, gente, a participação da comissão mista. Se não houver participação da comissão mista, vai prejudicar todo o processo legislativo e a lei que se originar será inconstitucional. É mesmo, professora? Tem que cumprir esse requisito? Tem, uma exigência do processo legislativo. Então, tem que ter a participação da comissão mista. Tá bom. Aí, não vai inventar de dizer que a medida provisória só produz efeitos depois do parecer da comissão mista. Não, ela tem força de lei. Na edição, ela já está produzindo efeitos. Tá? O parecer da comissão mista tem que cumprir a formalidade para ajudar a formar a opinião dos deputados, senadores, mas é só isso. Professora, Câmara e Senado ficam vinculados ao parecer? Não. Outra coisa, a medida provisória não é analisada pelo Congresso em sessão conjunta, como também a banca põe na prova. É Câmara, Senado, separadamente, nesta ordem, obrigatoriamente. Começa na Câmara, depois que vai para o Senado, nesta ordem, tá? Na casa, o texto não passa mais por comissão, ele vai direto a plenário. É votado uma vez e o quórum para aprovação é a maioria simples. Então, quando chega na Câmara ou chega no Senado, uma das razões de rejeição da medida provisória é a inconstitucionalidade dela. Neste caso aqui, a medida provisória é inconstitucional. De modo que o razoável seria que as casas legislativas identificassem essa inconstitucionalidade e que rejeitassem a MP por inconstitucionalidade. Certinho? Ok. Então, letra C. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestados até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas das duas casas do Congresso Nacional. Isso aqui é um exageraço, né? Não é assim. Então, vamos recapitular. O prazo de validade da medida provisória, eu já disse para você qual é. O prazo de validade é de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Agora, há a situação em que a medida provisória entra em regime de urgência. Qual é a situação em que a MP entra em regime de urgência? Após o 45º dia da edição, a medida provisória entra em regime de urgência, ou seja, a partir do dia 46. Entrar em regime de urgência significa passar a ter preferência e na casa em que ela estiver, ela vai gerar o sobrestamento da pauta. Então, se ela estiver na Câmara, vai travar a pauta da Câmara. Se estiver no Senado, vai travar a pauta do Senado. Então, não é assim, trava a pauta das duas casas, não. É onde estiver a medida provisória, com mais de 45 dias, ela atrapalha, ela trava a pauta. Mas ela trava a pauta do quê, professora? Existe pauta do processo legislativo comum, que é o que dá origem a uma medida, que é o que dá origem a uma lei ordinária, e a pauta do processo legislativo especial, que é o que diz respeito às demais proposições. Então, a interpretação dada à época por Michel Temer, assimilada pela Câmara, depois pelo Senado, questionada ao Supremo, o Tribunal manteve na medida cautelar e no mérito confirmou anos depois, a interpretação é a seguinte: a medida provisória com mais de 45 dias trava a pauta da casa em que ela está. Não é das duas casas, não.
da casa em que ela está, mas trava a pauta só do processo ordinário. Então, o processo especial, ou seja, projeto de lei complementar pode votar, proposta de emenda pode votar, a pauta do processo especial segue o curso dela normal. Então, trava a pauta do processo comum, o que dá origem às leis ordinárias. E assim mesmo, assunto que admite medida provisória. Porque se aquele assunto for próprio de lei ordinária, mas se ele não admitir medida provisória, então a medida provisória não vai travar aquela pauta. Essa é a interpretação. Certinho? Beleza? Então, também um pouquinho de cuidado com isso. Observe que a VUNESP também tem cobrado jurisprudência, né, nas questões. Se rejeitada, a medida provisória poderá ser reeditada desde que na mesma sessão legislativa, falso, né? Então, é vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. Então, a medida provisória pode ser reeditada? Pode. Só não na mesma sessão legislativa. É vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. Estamos juntos? Então, ótimo. Essa irrepetibilidade aqui da medida provisória também é absoluta. Na nossa aula anterior, eu falei para você que a irrepetibilidade das emendas é absoluta, medida provisória também. Então, é vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. É possível até reeditar a medida provisória, mas noutras sessões legislativas, ou noutra, tá? Na mesma sessão legislativa, não. Então, guarde isso bem. Se rejeitadas relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida provisória, conservar-se-ão por ela regidas, salvo edição de resolução do Congresso Nacional, em sentido contrário. Então, a medida provisória foi rejeitada. Tá, vamos supor que a medida provisória criou lá um determinado direito e que ela valeu daqui até aqui. Aqui, por algum motivo, ela perdeu a eficácia. Bom, neste caso, então, aquele direito que ela criou para esse período não existe mais. Certo? Porque a medida era só provisória e ela perdeu a eficácia, paciência, não existe aquele direito mais. Tá, mas como ficam essas relações jurídicas aqui, de quando a medida provisória produziu efeitos? Então, na época em que ela estava vigente, ela criou algum direito, criou alguma obrigação, mas que não existe hoje. Mas e se eu já usufruir daquele direito, daquela obrigação? A medida provisória, quando perde eficácia, então, desfaz esse passado aqui, aí, na verdade, quem vai dizer sobre essas relações jurídicas estabelecidas pela medida provisória que perdeu a eficácia vai ser o Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional fazer a regulamentação disso. E ele vai regulamentar como? Ele vai fazer um decreto legislativo para regulamentação. E neste decreto legislativo, não é resolução, como ele coloca lá, e neste decreto legislativo, o Congresso Nacional vai dizer assim, ficam mantidas as relações jurídicas que a medida provisória criou enquanto vigente, ou são desfeitas todas as relações jurídicas estabelecidas pela medida provisória, ou são desfeitas parcialmente as relações jurídicas estabelecidas pela medida provisória, tá? Então, é o Congresso Nacional que regulamenta, podendo desfazer tudo que a medida provisória criou, parcialmente. Professora, e se o Congresso não falar nada? Aí que tá. Cabe a ele fazer a regulamentação. Só que, a contar da data em que a medida provisória perdeu a eficácia, o Congresso tem 60 dias para isso, para fazer essa regulamentação, por decreto legislativo. E se ele perdeu o prazo 60 dias
sem se manifestar? Bom, se ele perder esse prazo sem fazer a devida manifestação, aí sim fica valendo o que a medida provisória criou para aquele período. Tá bom? Então, ok. Aqui está falso. E a nossa resposta é a letra B. Só para a gente poder fechar esse assunto aí, gente, eu pergunto para vocês o seguinte. Os estados podem ter medidas provisórias? Não enrola. Responde. Estado pode ter medida provisória ou não? Pode, ué. Não tem proibição nenhuma na Constituição Federal. Pode ter, sim, medida provisória. Ah, mas para que o Estado tenha medida provisória, o que tem que acontecer, Nelma? Tem que acontecer que a medida provisória tem que estar expressa no texto da Constituição do Estado. Professor, mas não tem que ter uma autorização na Constituição Federal, não? Não, a Constituição não proibiu. Então, o que não é proibido é permitido. Logo, os estados podem ter medida provisória? Sim. Para que o Estado adote medida provisória, o que será necessário? Basta ter uma previsão na Constituição do Estado. Agora, escute. Caso o Estado crie medida provisória, ele não vai poder inovar quanto ao processo legislativo. Isso não. Então, inventar um prazo de validade diferente para aquela medida provisória, inovar, criar um outro processo legislativo, não pode. Aí tem que repetir simetricamente o processo legislativo federal. Aliás, isso não se aplica apenas às medidas provisórias, se aplica para as demais espécies normativas, de modo que, segundo o Supremo, os estados não legislam sobre processo legislativo. Então, eles não modificam normas de processo legislativo. Quem trata desse assunto é a Constituição Federal e a Constituição do Estado o faz simetricamente. Certinho? Então, ok, vamos avançar. Questão de número 11. Suponha que uma calamidade da natureza tenha alcançado grandes proporções, a ponto de afetar seriamente a ordem pública ou a paz social em determinadas regiões do Estado brasileiro. Nessa situação, conforme dispõe a Constituição Federal, o presidente da República poderá fazer o quê, gente? Aí é que o que ele quer que você considere? É decretar o estado de sítio? É decretar o estado de defesa? É isso que ele quer saber. Então, cabe estado de sítio ou estado de defesa? Algum deles depende da autorização do Congresso Nacional? Qual que é o prazo? Então, ele está falando de medidas de legalidade extrema, né? O estado de defesa, o estado de sítio são conhecidos como medidas de legalidade extrema, são medidas de exceção. Por quê, professora Nelma? São medidas de exceção. Porque são dois atos praticados pelo presidente da República, vêm na forma de decreto, mas que são suficientes para restringir até direito fundamental. Por isso são chamadas medidas de exceção ou de legalidade extrema. Professora, a intervenção federal. Intervenção federal é bem mais branda, não é uma medida de exceção, não. A intervenção federal é uma intervenção da União na autonomia de um estado ou do DF. Então, o impacto é na autonomia do ente federativo. O impacto não é em relação a exercício de direitos fundamentais. De novo, quando decretada a intervenção federal, não tem restrição de direito fundamental, não tem impacto para direito fundamental. É intervenção na autonomia do Estado. Certo? Ok, muito bem. Agora, quando eu falo de estado de defesa e quando eu falo de estado de sítio, então, neste caso, eu estou falando de medidas de legalidade extrema, aí a situação é totalmente diferente, e essas medidas pontuais, que eu estou chamando de legalidade extrema, elas interferem no exercício de direitos e garantias fundamentais. Então, vamos revisar aqui rapidamente os pontos principais de cada uma dessas medidas. Então, vamos pensar em quando que se aplica o estado de defesa
e quando que se aplica o estado de sítio. Qual das duas medidas, gente, é mais gravosa? O estado de defesa ou o estado de sítio? Ixi, o estado de sítio é a medida mais gravosa que tem. O estado de sítio é o estado de guerra. Tá? Então, o estado de defesa, apesar de ser uma medida extrema, ela é mais branda do que o estado de sítio. Ambos são atos do presidente da República. Então, o texto constitucional fala que o presidente da República pode decretar o estado de defesa, depois de ouvir ali o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, com que finalidade? Aí a Constituição vai falar em preservar ou restabelecer em locais restritos e determinados. Esse é o ponto para você identificar. Ó. Locais restritos e determinados. Então, você registra isso, você procura isso na prova. Então, em locais restritos e determinados, eu tenho violação à ordem pública ou violação à paz social em local restrito e determinado. Causado pelo quê, professora? Causado por uma instabilidade institucional ou ainda por uma calamidade de grandes proporções. Professora, o que seria uma calamidade de grandes proporções, professora? Aí pode ser ali uma enchente, um desmoronamento, né? Algo assim. Então, imagina que choveu demais num determinado local, causou enchente, as pessoas estão desabrigadas, aí gerou aquela desordem, o poder público não consegue chegar com água, não consegue chegar com alimento, não consegue chegar com energia, gerou a confusão e as pessoas estão saqueando umas às outras, tá um caos. A ordem pública, a paz social foram afetados por uma calamidade de grande proporção. A ordem pública, a paz social foram afetados por conta de uma tensão institucional muito grande. Mas onde está acontecendo isso? No local restrito e determinado. Esse é o ponto para você bater o olho assim e identificar. Professor, o que é um local restrito e determinado? Então, não tem conceito disso, né? Mas o fato é para você perceber assim, é uma coisa que não se alastrou. Não é uma coisa que tomou conta do Brasil inteiro. É uma coisa pontual, às vezes no município, ou em 3, às vezes em 2 estados, pontualmente. Então, por isso que nós chamamos de local restrito e determinado. Então, o estado de defesa é decretado pelo presidente da República por esses motivos. E o presidente da República, ele não precisa de autorização do Congresso Nacional para decretar o estado de defesa, não. Ele decreta o estado de defesa e depois o Congresso Nacional aprova ou não, por maioria absoluta, a medida tomada ali pelo presidente da República. Tá. E nós temos no artigo 137, quando que é decretado o estado de sítio? Aí a situação já é muito pior. Então, o presidente da República, o texto constitucional fala que, ouvido o Conselho da República ou e também o Conselho de Defesa Nacional, ele pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Tá, mas em quais situações? Aí você tem uma comoção grave de repercussão, olha a diferença, nacional. Uma comoção grave de repercussão nacional. Estado de defesa, local restrito determinado. Estado de sítio é de repercussão nacional. Ou, quando eu tento resolver aquela questão com o estado de defesa e eu não consigo. O estado de defesa foi algo ineficaz para o restabelecimento da normalidade. Então, agora eu vou ter que usar de uma medida mais gravosa, que é o estado de sítio. Ou a pior situação de todas, que é quando você tem ali a declaração de guerra. O texto constitucional vai falar assim, declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, é sitiar e fechar entradas e saídas. Quer dizer, a gente está preparando para a guerra. Então, no caso, eu vou repetir aqui, no estado de defesa, o presidente decreta o estado de defesa e o Congresso aprova.
No caso do estado de sítio é diferente. Para o presidente decretar o estado de sítio, ele precisará ser autorizado primeiro pelo Congresso Nacional. Nos dois casos, quando o Congresso aprova o estado de defesa ou ele autoriza o estado de sítio, o quórum é maioria absoluta, tá? Para as duas coisas aqui, o quórum é o de maioria absoluta. O estado de defesa, o presidente pode decretar por até 30 dias, que seria o limite ali. Aí ele vai dizer se 3, se 10, até 30. Aí terminou ali a medida, não foi suficiente, é cabível uma prorrogação, tá? Uma única prorrogação, por igual período. Agora, o estado de sítio, quando ele decretado, as duas primeiras situações que eu coloquei aqui, ele também tem prazo de 30 dias. Só que ele pode ser prorrogado sucessivas vezes. Então, não só 30 prorrogado uma vez só. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Pode ser prorrogado várias vezes. Professor, e no último caso? No último caso, ele sai sem prazo, porque é situação de guerra, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar a guerra. Então, e aqui não se exige prazo para essa situação do estado de sítio. Tá bom? Então, vamos ver o que ele está falando aqui. Vamos olhar de novo. Suponha que uma calamidade da natureza tenha alcançado grandes proporções ao ponto de afetar seriamente a ordem pública ou a paz social em determinadas regiões do Estado brasileiro. Vai caber o que aqui, gente, nesse caso? Ele está falando que houve uma situação de calamidade, né, uma grande calamidade da natureza em algumas regiões do Estado brasileiro. Então, calamidade em local restrito e determinado. Aqui eu tenho hipótese de cabimento de estado de defesa. Todo mundo concorda? Então, o que cabe aqui é o estado de defesa. Aí o presidente da República vai decretar o estado de defesa, vai fixar o tempo de duração, que você sabe que pode ser de até 30 dias, né? Então, ele vai dizer o tempo, quais as medidas que ele vai tomar. E dentre as medidas que ele tomar, ele pode restringir direito fundamental. Esse é que é o grande ponto. Professor, ele pode fazer restrição de direito fundamental? Sim. Pode fazer a restrição por decreto, ó, do direito de reunião. Inclusive, aquela reunião que ocorre no seio da associação, né? É assim que fala o texto constitucional. Sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telefônica. Nossa, tudo por decreto? Tudo por decreto. Então, pode restringir alguns direitos fundamentais, tais quais aí o direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telefônica. Fazer a ocupação de bens públicos, ali na situação de calamidade pública, pode, pelo decreto do presidente da República, haver ocupação, uso temporário de bens e serviços públicos. Neste caso aqui, ó, de calamidade pública. Certo? Tudo isso vem ali no decreto do presidente da República. Aí esse decreto, o presidente faz e então encaminha ao Congresso Nacional dentro de 24 horas. E aí o Congresso Nacional é que vai ali aprovar ou não, né? Por maioria absoluta. Joinha? Ok, o presidente tem 24 horas, tá? Para mandar o decreto lá para o Congresso. Aí o Congresso recebeu, o Congresso aprova ou não por maioria absoluta. Ele tem 10 dias para apreciar o ato do presidente da República, tá bom? Ok. Agora, já na situação do estado de sítio, o presidente, para decretar o estado de sítio, primeiro tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional. E qual o quórum para isso? Maioria absoluta. Então, ele manda uma mensagem lá para o Congresso Nacional, tá? Manda a mensagem ao Congresso Nacional, pede permissão para ele decretar o estado de sítio. Aí o Congresso autoriza ou não, por maioria absoluta. Agora pronto, decretou o estado de sítio, tragédia está armada aí, né? Professora, mas por que você está falando assim, que a tragédia está armada? É porque aí decretado estado de sítio e direitos fundamentais, de um modo geral, podem sofrer restrição. Direito de reunião,
de comunicação telefônica, correspondência, como eu já tinha falado, mas outras coisas também, como a possibilidade de requisição administrativa, busca e apreensão sem a necessidade de ordem judicial, a obrigação de que as pessoas fiquem sitiadas, ou seja, fechadas em determinados lugares, então restrição da liberdade de locomoção. E isso nos dois casos são mais brandos, porque na situação de guerra pode restringir direitos fundamentais ali de um modo geral. Então é isso. Então cabe aqui o estado de defesa. Vamos analisar. Letra A. Decretar o estado de sítio pelo prazo de 30 dias. Falso. Solicitar, depois de consultar os Conselhos da República de Defesa, cujos pareceres são vinculantes, os pareceres não são vinculantes, nem para estado de defesa e nem para estado de sítio. Ao Congresso Nacional a decretação do estado de defesa. Falso. Então, por dois motivos aqui. Ele não precisa pedir autorização para decretar o estado de defesa. Autorização é para decretar o estado de sítio. É o primeiro ponto. Segundo ponto, o parecer dos conselhos não é vinculante. O presidente ouve os dois conselhos como órgão de aconselhamento, mas ele não está vinculado à orientação de nenhum dos dois. Então, falso. Decretar o estado de calamidade pública é brincadeira, né? Decretar o estado de defesa pelo prazo de 30 dias, improrrogáveis. Então, o prazo é de 30 dias, mas é admitida uma prorrogação. E letra E, decretar o estado de defesa pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis uma única vez pelo mesmo prazo, depois de consultar os Conselhos da República e da Defesa Nacional, cujos pareceres não são vinculantes, não sendo exigida autorização prévia do Poder Legislativo, podendo, por exemplo, restringir o direito de reunião e o sigilo de correspondência, de comunicação telefônica, vedada a incomunicabilidade do preso, que é correto isso, devendo o decreto ser submetido ao Congresso Nacional dentro de 24 horas, que deverá apreciar o decreto no prazo de 10 dias a contar de seu recebimento. Tá, isso aqui é certo. E se o Congresso estiver em recesso? Se o Congresso estiver em recesso, haverá convocação extraordinária dele. Aí os parlamentares devem comparecer em 5 dias. E tem 10 dias para apreciar o decreto de estado de defesa. Tá bom? Então, gabarito aqui. Letra E, tudo a ver, cair algo assim na sua prova, ou a parte de intervenção federal também poderia a banca cobrar de vocês. Ok. Vamos avançar, né? Ah lá, nosso tempo já finalizando. Mas vamos para a última questão aqui também. Ao disciplinar o Poder Judiciário, a Constituição Federal determina que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria relativa de seus membros. Não. As decisões administrativas dos tribunais são motivadas sempre. As de natureza jurisdicional também. Serão em sessão pública, a publicidade é a regra, inclusive aquelas que são destinadas à aplicação de penalidades disciplinares aos magistrados. Agora ele fala assim, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria relativa. Aí não é a maioria relativa o quórum. O quórum é o de maioria absoluta e não o de maioria relativa. Letra B. A não promoção do juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, mas poderá devolvê-los ao cartório sem despacho ou decisão. Aqui é VUNESP sendo VUNESP, né? Copiando o texto do artigo 93 da Constituição. Então, realmente, a Constituição fala assim, que o juiz que retardar os autos injustificadamente, ele não poderá ser promovido. Agora não pode ser assim, então já que não vou poder ser promovido mesmo porque eu perdi prazo aqui, eu vou devolver os autos para o cartório sem despacho ou decisão. Nada disso. Ficou lá sentado no processo o tempo todo e agora vai querer dizer que devolve sem despacho? Sem decisão? Não. Ele vai ser penalizado, impedido de ser promovido e não vai poder devolver sem o devido despacho ou a devida decisão. Que na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de 1/3 de seus membros, conforme procedimento próprio assegurado ampla defesa. Então, de novo, aí a banca copia o texto da Constituição Federal, mas ela está
copiando o texto da Constituição Federal e mudando ali o número, infelizmente, né? Então, cuidado. Então, na promoção por antiguidade, como é que funciona? O tribunal até pode recusar a promoção do mais antigo. É possível que o tribunal rejeite a promoção do mais antigo, desde que vote fundamentadamente e a votação atinja o quórum de 2/3 para recusar o mais antigo. Ok? A previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial reconhecido por Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de magistrados, também nos termos do artigo 93, né? Hoje é etapa obrigatória do vitaliciamento, não apenas que o magistrado tenha 2 anos de exercício ali, mas que ele também tenha participado de cursos de capacitação. Que o ato de remoção e disponibilidade do magistrado por interesse público será decidido obrigatoriamente por voto à maioria relativa do CNJ. Não. A remoção, quando é compulsória, ela só pode ser determinada por maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, por conta da garantia, das garantias constitucionais aplicadas aos magistrados, né? Então, juízes não podem ser removidos compulsoriamente, salvo por interesse público, diz o artigo 95. Agora, então, se a remoção for compulsória, então aí o artigo 93 fala assim, ela só vai poder ser determinada por maioria absoluta do tribunal ou de seu órgão especial. Firmes? Então é isso, firmes e fortes. Nós, então, fechamos essa nossa revisão e fechamos o nosso tempo ali também, né? Meus amigos, então a gente conseguiu abordar vários assuntos aqui desde de manhã, né? Na nossa Hora da Verdade, mas no sábado ainda teremos a nossa revisão de véspera, tá? Meu horário previsto tá o de 10 horas, então pode ser que tenha alguma alteração de horário, mas o horário previsto está às 10 horas, tá certo? Mas vocês começam a revisão desde 7 horas da manhã com os meus colegas professores. Gente, então muito obrigada a todos vocês, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.